Voltamos com uma notícia diferente e agora a gente volta a falar do caso Isabelle Ramos, que é destaque do Lúcio Sorge. Lúcio? Bom, vamos lá então a essa decisão aí judicial, né? Essa decisão foi aí no final da tarde desta terça-feira, né? A decisão aí da juíza Cristina, só confirmar o nome correto aqui da juíza, Cristiane Padim da Silva, né? Então a juíza lá, ela decretou, né? Ela fez a sentença dela em relação à menor que matou Isabelle, dizendo o seguinte: são 3 anos, né? 3 anos de recolhimento a uma unidade socioeducativa e isso daí, essa medida, né? Pela própria lei lá da criança e do adolescente, está estabelecido lá que tem que ter uma revisão de 6 em 6 meses, né? Aí a informação aqui foi proferida nesta terça-feira, como eu falei, está aqui no jornal, destaque do jornal A Gazeta de hoje, né? E o mandado de recolhimento foi entregue na Delegacia do Adolescente da capital. Nós temos as imagens aí, nós mostramos agora há pouco, mas seria bom colocar no ar novamente. As imagens lá do site Hiper Notícias, né? A garota foi entregue pelos pais, né? Marcelo e Gabi Sestari, aos policiais. Por volta das 20 horas e 40 minutos, estão aí as imagens, chegou ao Centro de Atendimento Socioeducativo de Cuiabá, de internação provisória e internação feminina, né? Na sentença lá, a juíza, a magistrada, né, Cristiane Padim da Silva, ela pontuou que a medida socioeducativa de internação foi fixada por tempo indeterminado, porém não pode ultrapassar 3 anos. E aí ela aponta também que a manutenção do recolhimento da menor de 15 anos, que tem as iniciais BC, deverá ser avaliada no máximo a cada 6 meses. E o Ministério Público pediu que o prazo mínimo de internação fosse de 6 meses, a Justiça acatou e a magistrada justifica que esse lapso temporal se mostra mais adequado para a análise da evolução comportamental da adolescente. Agora, é importante destacar aqui um trecho da decisão aí da magistrada Cristiane Padim da Silva. Ela coloca o seguinte, né, de que esta sentença, né, evidencia o caráter pedagógico e responsabilidade da internação determinada em face da adolescente, presta atenção, olha só, em face da adolescente que, aos 14 anos, ceifou a vida da sua amiga, que estava a imagem da Isabelle aí na tela nesse momento, né? Também de 14 anos de idade. E aí ela utiliza aqui algumas expressões que eu chamo a atenção das pessoas, né? Ela definiu o comportamento da jovem que matou Isabelle como de frieza, desumanidade, hostilidade e desamor, né? Então, essas expressões aqui foram utilizadas pela juíza Cristiane Padim da Silva ao determinar o internamento imediato numa unidade socioeducativa da jovem que tem 15 anos hoje, né, da jovem que matou Isabelle e que, de acordo com a Polícia Civil e com a denúncia do Ministério Público, ela praticou o homicídio doloso, que é quando existe a intenção de matar, né? Então, por enquanto, né, diminuiu a injustiça que existia, né? Principalmente em relação à família de Isabelle, a mãe dela, a dona Patrícia Guimarães, os familiares, né, da Isabelle. Diminuiu o sentimento de injustiça, né? Pela demora, né? Pela demora em se tomar uma decisão nesse caso. Demora que eu digo porque quando se compara isso a outros casos, né? Com pessoas com menor poder aquisitivo,
que não têm condições de morar em condomínios luxuosos, né? Que não têm condições de contratar advogados caríssimos. Por isso que os telespectadores aqui fazem perguntas, fazem questionamentos, né? Levantam suspeitas, ficam desconfiados do porquê que este caso foi tratado de uma forma diferente dos demais, né? E aí a grande suspeita que existe é o seguinte, é de que a justiça, muitas vezes, né? Muitas vezes acaba funcionando melhor para os poderosos e para os mais ricos. Exatamente. Exatamente isso. O pessoal está aqui repercutindo, Lúcio, falando, infelizmente, Lúcio, essa juíza falou, foi a mais pura verdade. No caso da menor, jamais deveria ter acesso às armas. Vamos aqui ao WhatsApp, por favor, do A Notícia de Frente, a prova está aí. 2 famílias dilaceradas por conta do manuseio da arma. E o Lúcio fez uma pergunta antes do intervalo, né? Qual que era a opinião? A gente quer aí a participação do nosso telespectador, telefone no cantinho da sua tela. Qual que é a opinião, né, do nosso telespectador, a minha, do Haroldo, sobre essa facilitação às armas, né? Sobre essa disponibilidade, essa disposição aí de armas facilitadas para todo mundo. O Haroldo já pode responder e nesses termos aqui, só fazer uma última observação aqui, nesses termos, nessas expressões que a magistrada, a juíza Cristiane Padim da Silva utilizou, foram os seguintes, né? Os 4 termos, né? Frieza, referindo-se à jovem que matou Isabelle com um tiro na cabeça, não foi o tiro? Foi um tiro na cabeça. Foi. Né? Ela citou aqui frieza, desumanidade, hostilidade e desamor. Olha, para mim, na minha opinião, o termo mais pesado, mais duro, é esse último. Desamor. Desamor, porque desamor é o quê? Desamor é falta de carinho, né? Falta de respeito, desconsideração, falta, né, de tudo, total, né, Lúcio? Com a vida do ser humano. Quem humano. não tem amor não tem nada, é falta de tudo. É o termo, para mim, aqui, o mais profundo de todos eles, apesar de que não se pode desprezar o seguinte, frieza, né? Desumanidade e hostilidade. Né? Que está tudo ligado à falta de amor, né? Exatamente. Sem dúvida alguma. Responde essa perguntinha que o Lúcio fez, Você pode Haroldo, repetir, fazendo um favor? que ele falou, já tem aí algumas respostas, né? Eu acabei de ler uma, sobre essa facilitação das armas. Qual que é a sua opinião? Olha, eu particularmente acho o seguinte, tudo isso é uma questão de criação, né? Uma questão de criação, de princípios, de valores, de relação, isso acontece dentro de casa. Eu nunca tive problema com isso. Eu sempre convivi com relação à questão de arma em casa, apesar de ser contra, né? Durante toda a minha vida. Meu pai sempre teve arma em casa, sempre teve posse de arma, porte de arma, por conta exatamente da situação em que ele se encontrava e precisava ter isso, né? E nós, enquanto filhos em casa, sempre soubemos que existia arma em casa e nunca tivemos problema. Nunca tivemos problema, porque nós sabíamos que ali estava a arma ali e não era de ocupação dos filhos isso, né? Sabe-se também que, cientificamente comprovado, que em países que você tem arma em casa, você tem o maior número de problemas, de homicídio, de assassinatos, de uma série de coisas. Pesquisas mostram isso, inclusive pesquisas em países de primeiro mundo, dos Estados Unidos, onde você tem mais arma, você tem mais casos de assassinatos, de homicídios, por conta exatamente destas armas, né? O revólver não mata sozinho. É preciso ter alguém para poder acionar o revólver, assim como a motocicleta não mata o condutor, né? É ele que se mata por conta do excesso de velocidade. Isso é importante, nós termos isso em nossa cabeça, né? Mas nós nunca... Só abrindo parênteses, para voltar ao caso Isabelle, mas rapidinho, professor. No caso da morte da Isabelle, a arma não disparou sozinha. Não disparou sozinha, claro. Foi a conclusão da perícia É por isso que eu disse isso, da Polícia exatamente. Civil. A arma não disparou sozinha. Houve uma intencionalidade. Qual é o conceito de intencionalidade? Toda ação é o lado externo de um pensamento, é a materialização. A materialização do pensamento.
Isso é fato, né? Quem cria essa máxima é Russell. Né? Edmund Russell cria essa máxima que é muito utilizada no direito, muito utilizada nas decisões jurídicas e por aí vai. Né? Nós nunca saberemos exatamente qual foi o motivo que levou essa garota a atirar na outra amiga. Nunca saberemos disso. Né? Porque é algo quase que incompreensível, incognoscível, né? De difícil entendimento. Você imaginar que alguém, uma outra de 14 anos de idade, possa pegar uma arma e dar um tiro a 20 centímetros da cabeça de uma outra garota de 14 anos. Só pelo fato você já tem dificuldades de entendimento. Né? Mas o que é que levou isso a acontecer, só ela sabe. Então, você é a favor, contra, respondendo Lúcio? A utilização da arma? Não, você perguntou facilitação, né, Lúcio? Facilitação de acesso, né? De acesso. Não, eu sou contra, absolutamente contra. Eu Olha, acho que a arma, existem algumas profissões que são extremamente necessárias terem arma. Vamos daqui a pouco com algumas participações. E o questionamento também é o seguinte, aquilo que eu falei que existe aí uma divisão grande de opiniões, quando eu falo de facilitar o acesso às armas, não é só nesse caso específico, né? Não entendi. É facilitar o acesso às armas. Mas eu deixo só para complementar meu a população, raciocínio, não é senão isso? vai ficar pela metade. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que todo cidadão tem o direito de se defender. Isso é importante. Tá? Ele tem direito de se defender. Né? Só que para a aquisição de arma é preciso que se tenha todo um trâmite muito bem elaborado para que realmente as pessoas possam ser autorizadas a ter uma arma em casa, por exemplo. Né? Enfim. Eu tenho a seguinte... Aí nesse caso, é posse, né, professor? Não é porte. Não é porte. Não é sair andando com a arma, porque, não é nada disso. Porque nesse caso tiveram por alguns exemplo, erros. nas fazendas, hoje é autorizado. Eu acho que está correto. Porque a posse, como o Lúcio falou, está ali a arma, está dentro da casa, da sede. Claro. Isso daí não é só nas fazendas, tem gente que pode ter a posse. Nesse caso da Isabelle, teve alguns erros, porque teve o porte de arma do menor ali, que ele não poderia estar com as armas do pai andando de carro. Eu sou a favor... passeou com as armas, né? Eu sou a favor de que o cidadão de bem se arme. Eu já falei isso aqui. Muita gente criticou, apesar de eu ter uma linha de pensamento nesse... Que ele ande armado na rua. Não, que ele tenha a posse de arma. A posse de arma. Não o porte. Eu sou a favor de que o cidadão se defenda, que o cidadão tenha uma arma em casa, porque no dia que um bandido entrar na casa dele, com certeza o bandido vai ter. Exatamente. Ele eu já não sei. Então eu sou a favor. Só que cabe a cada pai, quem é pai, quem é mãe, tenha essa posse de arma, ter os cuidados e a responsabilidade de deixar isso muito bem trancado num cofre, num lugar onde essas crianças não saibam onde está essa arma. E claro que tem que ter os trâmites legais, mas no quesito assim, facilitar, hoje é muito caro se ter uma arma, não é qualquer um que pode ter uma arma em casa. Não é qualquer um que pode ter essa posse da arma. Eu acho que deveria deixar um pouquinho mais barato para o brasileiro como um todo, porque é só uma classe muito elitizada que consegue ter. Então, é só uma classe muito elitizada que está protegida. Quer dizer, deixar mais barato para todo mundo se armar, é isso? Não estou dizendo todo mundo, Lúcio. Tem que passar pelos trâmites, como o Haroldo falou, todos os trâmites legais. Mas é muito caro ter uma arma hoje. Aí o seguinte, por isso que eu digo, divide opiniões. Sim. Né? Uma outra crítica que se faz é o seguinte, e aí, aquilo que está lá na Constituição Federal do Brasil, né? A segurança é um direito do cidadão e dever do Estado. Aí é o seguinte, nós aqui vamos pegar o ladrão, é isso? Matar o assaltante, mas aí é o seguinte, de outro lado, os organismos policiais dizem o seguinte, olha, se você for vítima de um assalto, não reaja. Né? Então é o seguinte, esse é o conselho dos organismos policiais, não reaja. Não reaja porque é melhor para você. É porque a polícia está ali com a orientação de que, a gente está falando da posse, né? Sim. A pessoa não vai poder estar na rua, vítima de um assalto. E aí, como que ela vai reagir desarmada? Então ela está
em desvantagem a um assaltante que está armado. Eu sou a favor não necessariamente do porte. Porte em casos específicos, mas da posse de arma eu acho extremamente necessário, principalmente para quem tem um estabelecimento, uma fazenda, por exemplo, uma chácara. Eu acho que uma área rural, uma área rural, isso. Né? Uma área rural eu acho importantíssimo. Né? Mas uma vez eu perguntei para o delegado... Na área rural já é muito mais fácil. Sim, eu perguntei para o delegado, olha, entra alguém na minha casa, eu estou armado, mato esse bandido que entrou na minha casa, você vai ser processado por conta disso, legítima defesa, é uma dor de cabeça, entendeu? Mas é melhor do que ele matar você, né? Exatamente, mas vamos supor que eu não tenho arma, tá? Por conta de uma série de coisas eu não tenho arma em casa, certo? Mas eu tenho um cachorro lá que é o ranca-tripa meu lá, que é o Rottweiler. Esse ranca-tripa, se entrar lá o cachorro vai matar, entendeu? Se o cachorro matar o bandido, o que acontece? Vai ser processado do mesmo jeito, vai ter problema do mesmo jeito na justiça, porque você é responsável pelo cachorro. Então, peraí, né? Mas dentro da minha casa, você está entendendo? Quer dizer, então é complicado. Não, ainda acho que o meu cachorro é mais perigoso do que a arma. Aí foi legítima defesa. Legítima Seu defesa? Seu cachorro é mais perigoso que você, então. Mais que eu morro de medo dele, juro por Deus. Que bom. Apelidei ele de ranca-tripa. Nossa, o nome dele demais. é Taurus. Me lembra de nunca passar nem na rua do Haroldo, viu? Pelo amor de Deus. Ranca-tripa é feroz e tem nome de arma. Nome de arma. Olha. Pesa quase 60 quilos, pra você ter uma ideia. Nossa senhora, não vou passar nem no bairro, quanto mais na rua. Mais pesado que Nayara. Agora vai começar aqui. Agora eu vou falar do meu peso. Deixa eu mudar o foco. Vamos aqui para o telespectador que está participando. Vamos lá. Bom dia. O cidadão deve ter direito à legítima defesa. A arma clandestina se compra em qualquer quebrada. Bom dia, trio. Em questão de liberação de arma ou não faz a diferença no caso das armas regularizadas com todos os seus procedimentos. Agora, o que está matando a população é a arma não são as armas regularizadas, e sim as clandestinas, irregulares. No caso da Isabelle, foi uma exceção à regra, diz o Marcos, principalmente se referindo, né, aos criminosos mesmo, né, que assaltam com armas roubadas ou clandestinas, como ele diz Só que aqui. tem coisa que mata muito mais que arma. Incompetência, né, corrupção no nosso país. Isso mata para valer, tá entendendo? E esse debate de arma é bastante polêmico, porque você tem inclusive até a bancada da bala em Brasília, né? Então, Agora, é preciso também colocar, como eu disse o seguinte, que nem todo mundo pensa da mesma forma sobre esse tema. Muitas dessas armas, né, que estão sendo, que a aquisição delas está sendo facilitada, né, acabam indo parar não apenas nas mãos das pessoas corretas, honestas, responsáveis. Vão parar também nas mãos dos bandidos, nas mãos das milícias. Então, é preciso ficar bem atento para isso. Isso é verdade, Lúcia. E tem gente falando aqui que, né, da questão tem que defender a mudança nas leis, porque o meliante entra na sua casa e você se defende e ainda é processado. Aí tem mais gente aqui, bom dia. Há um pouco mais de um ano, acordei com um ladrão invadindo o meu quarto, o quarto da minha casa. Eu sozinha pergunto, se ele tivesse conseguido entrar, assustei num grito, mas se tivesse armado, eu atirava. Fui criada com espingarda em casa. Meu pai sempre nos ensinou a atirar e a respeitar o perigo de uma arma. Mas se o cara me fizesse mal, ia passar pela custódia e ganhar uma tornozeleira paga por mim. Não, eu acho que a telespectadora, é uma mulher, ela está correta. Ela está correta, porque se o bandido entra na sua casa, você tem uma posse de arma, tem a arma lá dentro, e você avalia que tem condições de surpreender o bandido, né? Aí sim, é legítima defesa. Sem dúvida alguma. Pode ter lá alguns problemas, né? alguns transtornos nesse processo, mas foi legítima defesa. Claro. Né? Você se defendeu. Né? Aí tem outra participação aqui. A arma não na mão de quem sabe usar salva vidas, na mão de quem não sabe usar mata vidas. Olha só o exemplo dessa menor. Sou do CPA, disse o nosso telespectador aí. Aí tem mais gente Mas falando. pela polícia não foi por não saber usar, nesse caso. Foi segundo porque ela era atiradora, conclusão, né? Segundo a conclusão da perícia técnica, esse caso aí não foi por não saber usar, porque o que é que a juíza disse? Que o comportamento dela, a atitude dela, foi de frieza, desumanidade, hostilidade e desamor. A conclusão da perícia técnica foi o seguinte, olha,
não foi homicídio culposo. A arma não disparou homicídio sozinha. doloso. Foi homicídio doloso, que é quando há intenção de matar. Não sou eu que estou dizendo isso. Foi a conclusão da perícia técnica, referendada lá pela investigação do Ministério Público. Certo. Bom, tem mais participações, daqui a pouco a gente volta aos nossos telespectadores, porque agora a gente vai falar da VI dos vereadores. 2 leis foram sancionadas pela Prefeitura de Cuiabá, autorizando o pagamento da verba indenizatória para vereadores e chefes de gabinetes, sem a obrigação de prestação de contas, ou seja, não é verba indenizatória, né? É remuneratória. Vamos com a reportagem da Nayana Bricá. As 2 leis que foram sancionadas pelo prefeito Emanuel Pinheiro instituem o pagamento de verba indenizatória para vereadores e também chefes de gabinete. Uma das leis institui o pagamento de R$18 mil para cada um dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Cuiabá. Este mesmo valor, os parlamentares já recebem mensalmente como salário. Já em relação aos chefes de gabinete, a outra lei prevê o pagamento de R$5 mil de verba indenizatória para cada chefe de gabinete, valor que também é igual ao salário de cada servidor. Nos 2 casos, as leis não exigem a obrigatoriedade da comprovação dos gastos através de notas fiscais. Fica a cargo do parlamentar ou então do servidor comprovar gasto com nota fiscal. Somente o pagamento de R$18 mil como verba indenizatória a cada um dos 25 vereadores que estão aqui na Câmara Municipal deve custar mais de R$5 milhões aos cofres públicos. Já o pagamento da verba indenizatória para os chefes de gabinete deve custar, em média, R$2 milhões por ano. Para a população cuiabana, este não é o momento da aprovação de uma lei como essa, que permite o pagamento de verba indenizatória aos vereadores e também aos servidores de cada gabinete. O Brasil está passando por uma dificuldade grande, né? E eu acho que não era o momento de se aprovar. Mas no Brasil sempre é assim, né? Eu acho que essa lei foi uma aberração, né? Porque eu acho que todo mundo que gasta, pega de verba pública, que é dinheiro de imposto da população, tem que prestar conta. De um jeito ou de outro ele tem que prestar conta. Então essa lei devia ser revogada e fazer outra lei para os vereadores prestar conta do dinheiro que eles recebem. Que é muito fácil você pegar dinheiro e gastar, quer dizer, não gasta a favor da população. Pode desviar o dinheiro para gastar em outras coisas. As imagens são de Agnaldo Gomes, com apoio técnico de Elton Júnior. Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana. E como eu disse, né, a verba remuneratória dos vereadores, que também tem para os deputados. E que também tem para quase todos os poderes, né? E que é um tapa cada vez que a gente tem fala penduricário em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar tem os penduricários. A gente já falou, remoeu. Cada dia surge um novo. Esse daí é o mais recente, né? Esse daí, não é? E o cara que está nos assistindo agora, que recebe esse penduricalho, entendeu? Ele levanta, já vem esse cara de novo falar disso. De novo, né? De novo, né? Ele levanta e vai tomar um café. Assim, desiste, não Desiste, vai mudar. não vai Não mudar. vai mudar. Todo mundo exatamente. tem. Vocês não cansam de falar. Não vão mexer com o meu, porque senão eu mexo com o do deles, Isso, né? Não é isso? É exatamente isso. E aí é o seguinte, só assim, detalhando o que a Nayara falou, a Nayara falou assim, olha, não é indenizatória coisa nenhuma, é remuneratória. Por que não é indenizatória? Porque é o seguinte, porque o camarada, ele recebe antes. E todo mês é a mesma coisa. Quer dizer, todos os gastos que ele tem, todo mês é exatamente a mesma coisa, mas até que faz sentido. Sabe por quê? Porque eu acho que é o seguinte, o caseiro da casa dele, né? Ganha a mesma coisa todo mês, não é? É o camarada que ele contrata para ir fazer o churrasquinho, é a mesma coisa todo mês, não é isso? Exatamente. Ou seja, então é o seguinte, não é indenizatória, porque indenizatória é o seguinte, né? Você trabalha numa empresa, viajou a serviço da empresa, tem lá, você traz a notinha do hotel, né? Do restaurante, do combustível que você gastou, e aí a empresa te indeniza. Por isso que falam indenizatória. Mas nesse caso aí, na prática não é remuneratória. E o seguinte, não tem que prestar contas de absolutamente nada. E antes do intervalo aqui o Ivan fala, né, sobre as VIs, a culpa é do povo que aceita isso
pacificamente. Não, o povo não aceita. Tem fatos que devem ser afrontados com mais ênfase. Está aqui no WhatsApp. O povo não aceita, mas é impotente perante tudo isso. Porque quem deveria realmente regular tudo isso recebe verba indenizatória. Entendeu? Ele fala assim, Ele eu fui fala, eleito porque eu fui eleito para fazer isso. Pronto. Pois Acabou. Eu fui eleito Entendeu? para fazer isso, não é isso? Olha, Você votou em mim pelo seguinte, bom, uns porque venderam o voto, né? É. É isso? Exatamente. Também, né? É. E o nosso amigo aqui, o Moreno, do Altos do São Gonçalo, manda aqui pra gente. Já temos as imagens do Cuiabá. Com a vitória de ontem em Curitiba, em frente aí ao Paraná, nosso Dourado precisa de um empate. Vamos aqui ao WhatsApp primeiro, porque ele está mandando um texto tão bacana. Precisa de um empate para confirmar o acesso à Série A. Sampaio Corrêa em casa com o CRB fora. Deus abençoe para que todos consigam ser vacinados e assim liberar a arena para que a gente possa apoiar o Cuiabá com grandes jogos que virão. Outra situação com o Goiás e o Atlético Goianiense. Nas últimas colocações, o Cuiabá será o único representante da Série A da região Centro-Oeste. Vamos colocar as imagens, então, do Dourado com aliás, um pezão, né? Eu vou falar pezão já na Série A. Aí é o gol do Elvis. Elvis, é isso? Elvis, né? E aí agora nós vamos ver o gol do Iago, né? Golaço. O nome daquela jogada ali, como que é, professor? É cavadinha? Cavadinha. Deu a cavadinha e encobriu o goleiro. É isso? Golaço. O 2-0 em cima do Curitiba e o Cuiabá foi a 61 pontos. Só não carimbou a classificação ontem. Confirma aí com a Verônica. É Elvis, eu acho que é Elvis o nome do autor ali do primeiro gol de cabeça do Cuiabá. Elvis, né? Aí o gol novamente do Iago com a cavadinha, né? Entendeu? Só não carimbou ontem o acesso à Série A porque o CSA ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto. Se o CSA empatasse ou perdesse, o Cuiabá já estaria na Série A, iria enfrentar, garantiria que no ano que vem vai enfrentar o Palmeiras, né? Vai enfrentar o Corinthians. Falando nisso, você assistiu os 4-0, né? Vamos para o intervalo. Demorou. Você viu que ele rodeou, mas chegou. Deixa eu só parabenizar aí o Dourado. Claro, todo mundo na torcida, mesmo quem é mistense, eu sei que você é mistense, né? Você é mistense Não, mas também? torcer pro Dourado, claro. Não. Aqui eu sou Cuiabá. Pois é. Aqui eu sou Cuiabá. Aqui também eu sou Cuiabá. Deixa o Lúcio falar só aqui, tá, gente? Mas todo mundo nesse momento, como disse o Haroldo, é Cuiabá e a gente está torcendo. E como disse o nosso telespectador, que a vacina chegue logo, que a gente consiga voltar aos estádios para assistir esses clássicos. E aí o Cuiabá, né? A equipe do Cuiabá, os jogadores do Cuiabá, o técnico do Cuiabá, muito elogiados pela imprensa esportiva nacional. Né? Sim. Vamos lá, Dourado. Um time muito bem montado. Sim. Né? Rumo à Série A, #Série A. Vamos lá. Olha, vamos para um breve intervalo. Na volta a gente vai falar então dos casos de coronavírus e também da vacinação, tá? O Haroldo vai explicar para a gente essas prioridades, porque tem as prioridades na hora da vacinação. A gente já volta.